Gente, no meu relógio aqui são 7h30. Então vamos dar no início. Como a exposição fica gravado, todos que quiserem assistir depois poderão. Então, o nosso tema da noite de hoje é a candeia viva do livro Fonte Viva, item 81. Eu vou ler a própria mensagem de abertura para a gente já iniciar envolvendo o trabalho. Ninguém acende a candeia, ou seja, aquele vaso de metal ou de barro que ficava preso a um gancho na parede, e a coloca debaixo da mesa, mas no velador, no seu suporte, e assim alumia todos que estão na casa. É uma anotação de Mateus, Jesus, né? Capítulo 5, versículo 15. E Emmanuel discerne para a gente dizendo o seguinte: muitos aprendizes interpretam semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática e desvararam-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos através da propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhe é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade se concretizará no mundo. A fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo não há luz. Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amelhar as vantagens da experiência terrestre tão somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na absorvância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Isto com parentes e amigos que aceitam as verdades imperecíveis. Mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão, redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Então vamos todos nós juntos reunir nosso pensamento neste momento e agradecer ao Mestre Jesus mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, mesmo de formas diferentes, Senhor, mas agregando mais companheiros nessa divulgação do seu Evangelho a todos. Propagando, Senhor, porque Tu nos pediste que propagássemos o seu Evangelho a todos, compreendendo e atendendo a necessidade de cada um na sua individualidade. Abençoa-nos a todos nós, em particular, o Grupo Espírita Amor ao Próximo, companheiro de luta, constantemente na divulgação do Espiritismo junto às comunidades locais. Abençoa-nos, Senhor, neste momento que iremos estudar junto, para que possamos ser o seu mensageiro do seu Evangelho. Fique conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Boa noite, Arlete.
eu fiz questão de já ler a mensagem de abertura para nós termos já uma reflexão. Nossa bibliografia é o próprio livro Fonte Viva, o Evangelho segundo o Espiritismo. O livro, não sei se todos conhecem, esse livro aqui, ó. Esse livro é uma coletânea de todos os comentários de Emmanuel a respeito do Evangelho de Mateus. Tem outros também, de Lucas, de Marcos, que Emmanuel comenta. E também a Bíblia, a tradução de Haroldo Dias Dutra, né? Dutra Dias, perdão, né? Que a gente também foi buscar a ajuda no tema da noite de hoje. Eu peguei lá no Novo Testamento, na tradução do Haroldo, e o capítulo 5, esse subitem do capítulo 5, é a missão dos discípulos. Eu copiei ele, que eu achei muito interessante, porque Jesus nos traça as diretrizes que nós temos que seguir como seus discípulos. Demonstrar que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus. Mas como que nós vamos fazer? E ele fala assim: vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal tornar-se insosso, com que se salgará? Para mais nada presta, senão para, lançado fora, ser pisados pelos homens. Ele já dá uma chamada que nós temos, como o Divaldo bate muito na tecla, sermos coerente com a doutrina. Se nós somos para salgar, como fazendo essa analogia aqui, nós temos que cumprir essa função. Depois ele vem novamente no 5,14 dizer o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre o monte. Nós não vamos conseguir ocultar a verdade. Nem acende uma candeia colocando debaixo do móvel, mas sobre o candeeiro. Assim ilumina todos que estão na casa. Essa luz que ele fala, essa analogia que ele faz com a candeia, né, suas luminárias, nós temos que colocar no alto, porque se essa lâmpada que não tivesse aqui no teto, estivesse abaixo, ficaria mais difícil iluminar. A nossa analogia aqui com a modernidade de hoje na luz elétrica. Ela tem que estar espalhada para que ela possa iluminar a todos. E ele continua dizendo o seguinte: da mesma forma brilha a vossa luz distante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que estás nos céus. Então nós temos que falar e sermos coerentes com o que nós vamos falar e estamos falando. Porque nós vamos ter exemplo. Eu gosto muito do exemplo do Vanderlei, que ele diz o seguinte: nós às vezes nos miramos muito nos grandes vultos, Jesus, né? Chico de Madre Teresa de Calcutá, Divaldo. Nós ainda não conseguimos fazer essas grandes obras, essas grandes tarefas. Mas ele diz o seguinte, que nós já somos pequenas referências para alguns, dentro da nossa família, dentro da nossa comunidade, dentro do nosso ambiente de trabalho. Nós já somos pequenas referências pela nossa coerência. É o que ele mostra o tempo todo aqui, coerência no trabalho. Porque quando nós estamos na rua, no ambiente de trabalho, que eu já ouvi muita gente falar que ser espírita é ser espírita dentro da casa espírita. Não, ser espírita é ser espírita o tempo todo. Não é só dentro da casa espírita. É no ambiente de trabalho, é na rua, qualquer local que nós possamos estar. E no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem de Simeão, no capítulo 18, no último item, né? Capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos, Simeão coloca uma coisa bastante interessante, dizendo o seguinte: bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguido do Cristo? Procurais verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. É a nossa obra que vai demonstrar o nosso ser cristão. Ser espírita é fundamentada exatamente no cristianismo. Eu não posso dizer que eu sou espírita e não sou cristão. É incoerência.
que Jesus veio como nosso modelo e guia, está lá na questão 625 do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Quem é o modelo e guia? Jesus. É a nossa referência, é a referência nossa. Veio com essa missão como governador do nosso planeta, criar um marco antes e depois de Cristo. A humanidade dividiu o mundo em duas eras, antes e depois do Cristo. E o maior exemplo nessa missão dos discípulos que nós temos, lá na época de Jesus ainda, logo depois da morte de Jesus, é Paulo de Tarso, que se transformou de Saulo para Paulo e propagou o Espiritismo, que Paulo veio para a divulgação do Espiritismo. Ele veio do cristianismo. Ele veio para divulgar o cristianismo. Vamos lembrar que Paulo, naquela época, 2000 anos atrás, né, tinha um jatinho particular, tinha uma limousine. Quando ele queria falar com a gente, o texto era grande, ele mandava por e-mail, ou então mandava um zap. Não. Nós temos a oportunidade de divulgar muito mais hoje do que Paulo teve, que era na canela mesmo, peregrinando por toda aquela área Oriente Média, Grécia e a Itália, antiga Roma, divulgando o Espiritismo. Depois começou a escrever as epístolas, como está lá no livro Paulo e Estevão de Emmanuel, sob a orientação de Estevão, que Jesus colocou Estevão ao lado de Paulo para divulgar o Espiritismo. Então, o maior propagador, com todas as dificuldades, que teria condições de falar, não tenho condições, é impossível, mestre. Ele assumiu essa responsabilidade e fez. Então, nós temos condições de fazer muito mais. E esse período que nós estamos vivendo de isolamento social, é a grande oportunidade de nós estarmos presentes na casa de todos. Não só na casa espírita divulgando, mas na casa de todos, que todos estamos em casa nesse momento. E Emmanuel começa dizendo, o texto Candeia Viva, dizendo o seguinte: muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do mestre como apelo à pregação sistemática e desvararam-se através de veemente discurso em toda parte. Não é verbalizar, é fazer. E tem um momento de fazer. Às vezes que a gente vai de trem para o Rio de Janeiro, o Léo deve saber isso também, as pessoas ficam aos berros, às vezes dentro do vagão, que hoje tem até uma lei proibindo isso, né? Para divulgar o cristianismo. Nós temos que ter cuidado, porque pode ser falta de respeito, pode ser agressividade, pode ser uma série de coisas que a pessoa não está bem e não quer ouvir. Nós temos que estar no momento. O silêncio também é a divulgação. O respeito é o principal deles. Que eu tenho que respeitar a todos. E Emmanuel continua dizendo o seguinte: outros admitiram mesmo, que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos através de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Eu não posso agredir a crença do outro. Se o outro é protestante, eu tenho que respeitar. Se o outro é católico, eu tenho que respeitar. Se o outro é umbandista, eu tenho que respeitar. A crença de cada um, o respeito à religião do outro. Podemos dialogar sobre a passagem de Jesus, segundo o ponto de vista espírita, e ele segundo o ponto de vista da religião que ele vai pregar, que ele acompanha. E nós temos que respeitar. Porque cada um ainda raciocina de uma forma. Por isso que nós temos, temos que ir sempre respeitando os outros. E no livro Perante Jesus, Emmanuel faz uma análise bastante interessante. Podes e deves assim expor a tua ideia espírita, através de vitrine do exemplo e da palavra, na loja de tua própria vida, para fazê-la brilhar. O Vanderlei está dizendo aqui, mesmo com chuva, estamos na palestra, em casa, sem desculpa para não ir. Exatamente, né, Vanderlei?
E Emmanuel coloca o seguinte no livro Perante Jesus: pode e deves assim expor a tua ideia espírita através da vitrine do exemplo e da palavra na loja da tua própria vida para fazê-la brilhar. Quantos exemplos nós temos aí no mundo de pessoas dentro da sua religião cristã, tá? Que tornaram-se mundial. Madre Teresa de Calcutá, dentro da filosofia dela, com todo respeito, né? Com todo respeito, foi lá, né? Era recebida por príncipes, presidentes e tudo mais, tá? No seu trabalho de amor ao próximo. É o exemplo pessoal. Tem um livro que está me vindo na cabeça agora, não sei se todos conhecem, Bairros Estranhos. É muito interessante esse livro, porque era uma comunidade espírita no início do século passado, e eles acabaram sendo chamados de estranhos, porque eles eram comunitários, se ajudavam e estavam sempre juntos. Então era diferente. E esse diferente todos nós somos. Boa noite, Camila. E Emmanuel continua para a gente dizendo o seguinte: em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Não resta a menor dúvida que nós temos que fazer. Hoje eu estava assistindo a palestra do Divaldo e ele contando o encontro dele com Chico, né? E no filme, quem teve a oportunidade de ver o filme, Divaldo, Mensageiro de Luz, tá? Ele coloca, quando ele encontra com o Chico, ele vai visitar o Chico, emocionado pela figura do Chico, já propagando o espiritismo através do seu trabalho mediúnico. E ele pede ao Chico que ele fique com o Chico, que ele queria trabalhar junto com o Chico. E o Chico fala para ele: não, meu filho, nós somos dois postes de luz. Temos que iluminar em ambientes diferentes. Então, cada um de nós, é o que ele está colocando aqui, vai ser, como o Emmanuel colocou, vai ser o exemplo da palavra na própria vida, na loja da tua própria vida. Seja em Morro Azul, seja em Vassoura, seja em Sacra Família, seja aqui em Miguel Pereira, no centro, lá no Junadac, seja aqui em Portela, seja em Corrado, seja em qualquer local, nós temos que exemplificar, sermos diferentes, ou, como está lá no livro, estranhos, porque o Espírito de Verdade colocou na sua primeira mensagem lá, né, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo: espírita, amai-vos, espírita, instruí-vos. Então nós temos que usar os dois bons sensos, do amor e da instrução, para nós estarmos sabendo o que estamos fazendo. E Emmanuel continua dizendo para a gente o seguinte: sem a palavra é quase impossível a distribuição do conhecimento. Vamos lembrar que esse livro é de 1952, tá? Então ainda não havia tanta inserção nas comunidades, na sociedade, de pessoas com deficiências físicas, deficiência de fala, de audição, de visão. Hoje não, muitos já têm essa inserção, e o maior exemplo que nós temos no movimento espírita é Mileco. Eu tive a oportunidade, muito novo ainda, lá onde o Centro Espírita, a Congregação Espírita em Nova Iguaçu, que a mamãe fundou com o seu José Maia, tá, de conhecer Mileco, a esposa dele. Tocava um violão divino e cantava, cego de nascença, era um grande palestrante espírita, com livros, fez um trabalho maravilhoso na transformação de livros, né, escritos para a língua braille, para que também o cego possa se instruir. Então ele está falando, é quase impossível, ele não fala que é impossível, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Nós sabemos que hoje pode mesmo, tá? Morando no Rio, eu tive várias oportunidades dentro de ônibus, metrô, encontrar pessoas com deficiência física trabalhando normal. Encontrei uma vez que ele era vendedor de material de papelaria.
Ele pegava ônibus para tudo quanto é canto. Ele se informava, né, normalmente quando eu via, eu me aproximava, perguntava se estava precisando de alguma ajuda, e ele, não, preciso sim, qual ônibus? Tá orientando porque não via, né? Então, trabalhava normal. O próprio Mileco tinha uma dinâmica de vida fenomenal. E ele continua, sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. Sem o amparo, ela não se concretizará. A solidariedade faz parte do universo. Kardec coloca lá na Gênesis que o universo é solidário. E Emmanuel vai dizer para a gente, lá no livro Religião dos Espíritos, que quando a humanidade tem necessidade de processo evolutivo, Deus permite que espíritos de mundos superiores reencarnem na Terra para o nosso processo evolutivo, ajudar no nosso processo evolutivo. Então o universo é solidário e nós temos que aprender essa solidariedade. Essa solidariedade é no todo, não é só o ser humano, não. Não é só ser humano, não. Nessa mesma palestra do Divaldo, uma delas que eu acabei assistindo umas 3 ou 4, o Divaldo fala já sobre o problema da água potável. Que nós teremos problema de água potável no mundo. Então nós temos que ter conscientização ambiental com isso. Muito interessante, né, Léo? Ter uma pessoa... Eu tive uma amiga que ela era cadeirante lá em Recife, e ela formou professora, passou para o Estado e não queriam deixar ela assumir o cargo. Ela entrou na justiça e ganhou. Depois ela lançou um livro contando a história dela, como que ela pegou a paralisia infantil. Ela pegou durante a Segunda Guerra Mundial, que o pai dela trabalhava no porto e veio um navio dos Estados Unidos, e ela era pequena, ele colocou dentro de uma caixa e a caixa estava contaminada. Ela venceu tudo, Léo. Foi para a sala de aula, deu aula, era uma excelente professora, que foi inclusive homenageada pela Secretaria de Estado e pela Assembleia Legislativa do Pernambuco. A dinâmica dela. E ele continua, a assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. É o que o Emmanuel bate muito nessa tecla. Nós podemos fazer mais do que nós fazemos. Não é só ir ao centro, não é só fazer a palestra. Nós temos que exemplificar do que nós estamos fazendo. Do que nós estamos fazendo. Um amigo lá em Boa Vista, eu falo sempre dele, o Rui, ele era professor da universidade, trabalhava em 2 ou 3 hospitais, tinha consultório, e era palestrante espírita, extremamente ativo, era chefe da cadeira de medicina da Universidade Federal de Roraima, e ele nunca falou nada. Um dia eu fazia um trabalho pelo Lar Fabiano de Cristo, indo no interior, na área bem pobre de Boa Vista. Ele fazia um trabalho lá todo final de semana, ele era neurologista. No silêncio. O a mais que ele coloca. E ele diz o seguinte, atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Para iluminar aqui a sala onde eu estou, a lâmpada está consumindo energia elétrica. O ventilador está consumindo energia elétrica. O computador está consumindo energia elétrica. Então é muito mais, porque existe algo a mais. E ele coloca, sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Alguém está sacrificando. Valéria Simoniz fez uma palestra muito interessante uma vez lá no João Batista, que ele falou para a nossa vida, e Emmanuel aborda esse assunto também, outro dia eu estava até estudando sobre isso. Para a nossa vida, muitos se sacrificaram para alimentar o nosso corpo. Quantos legumes, verduras, animais se sacrificaram para o nosso alimento? Dentro do processo evolutivo. O processo evolutivo se sacrificaram
para o nosso alimento, para o nosso conforto e tudo mais. E ele continua dizendo o seguinte: para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso à vida. Para nós, o recurso é a vida. Conforme falei da palestra da Valéria, é muito interessante, e ele coloca outros no processo educativo, outros se sacrificaram. Outros sacrificaram. E ele, nessa mesma palestra do Divaldo, eu já tinha escutado ele falar em outra palestra também, ele fala, quando ele conversa com o Chico, nessa visita, ele fala: Chico, os hormônios sexuais estão à flor da pele. Como que você consegue? Ele fala uma coisa interessante, que a gente está estudando o livro Missionário da Luz, e Alexandre aborda esse tema lá no estudo. Tá? O Chico fala que ele desce a nível dos hormônios, que são as células que estão em nosso corpo, no processo evolutivo também, e dialoga com eles, chamando a eles para o auxiliar no seu processo educativo, para que eles se tranquilizem, o ajudem no processo educativo que ele tanto precisa, o Chico. E Edivaldo fala que ele começa a fazer esse tipo de diálogo também, para como a manutenção do corpo, que tudo nós dependemos desse conjunto que é o nosso corpo. Ainda alguns principiantes e outros já começando a desenvolver com o nosso corpo. Nossa existência é a candeia viva. Cada um de nós é uma candeia. Cada um de nós vai iluminar, clarear, esclarecer, divulgar em locais distintos. Cada um. Lá em Roraima, por exemplo, tive uma experiência muito, muito boa mesmo, que eu não esqueço, embora já tenha muitos anos que eu já voltei de lá, mas eu não esqueço, trabalhava na Federação Espírita, nós íamos para o norte do estado, lá na divisa com a Venezuela, literalmente na divisa. A casa que a gente fazia o estudo era uma rua, do outro lado da rua já era a Venezuela, lá no extremo norte do país, estudar o Evangelho. Às vezes nós íamos para Bonfim, lá do lado da Guiânia. Depois nós descíamos para o sul, quase já na linha do Equador, indo para Manaus, estudar o Evangelho. Levando o Evangelho. Sempre divulgando. Nossa existência é uma candeia viva. Íamos lá para Pacaraima, para Bonfim, tá? Para vários locais, divulgando a doutrina espírita. Íamos em caravana, lembrei, quando eu fazia isso lá, lembrava muito do professor Leopoldo Machado, que adorava essas caravanas na divulgação do Espírito, que eles fizeram pelo Brasil, Norte e Nordeste, depois do Pacto Áureo, em 1949. E eles saíam divulgando o Espiritismo. O professor Leopoldo era muito dinâmico nesse ponto. E ele continua: é um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida do nosso egoísmo, nossa vaidade e de nossa dominação pessoal. É um erro. É um erro lastimável. Gastar energias. Joana de hoje vem batendo muito nessa tecla, para nós gastarmos energia do nosso corpo de forma saudável. Temos energia, e isso inclui nós também o lazer. Não é só o trabalho incessante, não. Eu conheço uma senhora em Nova Iguaçu, ela regula a idade com a minha mãe vai fazer 86 anos sábado agora, e ela, por volta de 80 mais ou menos, ela tinha uma vida dinâmica dentro do centro assim, incessante, de segunda a segunda. Segunda a segunda. Até que ela estava fazendo uma palestra lá no grupo Sheila, em Nova Iguaçu, e ela sentiu como se estivesse derramando uma água na cabeça dela. Ela chegou a passar a mão nos cabelos, mas não estava molhado. Quando ela terminou a palestra falando sobre o Evangelho, ela ouviu assim: agora você vai sentar e descansar. Ela foi, sentou, chamou o filho dela, e ela pediu licença, falou: não estou me sentindo bem, eu vou pedir licença, e saiu. Conforme ela saiu, ela desmaiou. O filho levou para o hospital, ela teve um AVC.
se internou, ficou internado um tempo. Depois de um tempo, tá? Depois fizeram todos os exames, o médico neurologista chegou e falou assim: Dona Neide, eu sou neurologista há muitos anos. Muitos anos. Eu queria que a senhora me explicasse, uma mulher na sua idade, ter um AVC desse que chegou a atingir a coluna e a senhora não tem uma sequela. Eu queria que a senhora me explicasse o que a senhora fez para ter esse mérito. E ela falou: não fiz nada. Lá na casa espírita que ela frequentava, na reunião mediúnica, o coordenador da reunião falou assim: nós demos um descanso a ela. Nós precisamos dela por mais tempo, não por tanto tempo. Então nós resolvemos dar um descanso a ela. Agora ela vai vir 3 vezes por semana a casa. Ela vai ter que diminuir o ritmo dela para ela ficar mais tempo conosco. É lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém. Que a espiritualidade está constantemente preocupado conosco nos detalhes da casa espírita, no detalhe do nosso comportamento, nos detalhes de como dirigir, por exemplo, uma casa espírita, como Léo, Ana, Fátima, né, Fatinha, todas aí em Morro Azul, no grupo Espírita Amor ao Próximo, como Vanderlei agora, que vai assumir o Joana d'Arc. É muita responsabilidade. E nós temos que estar constantemente vigilantes para termos, gastar essa energia de proveito para todos. E ele continua dizendo o seguinte: coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Esses grandes ícones do mundo, como Divaldo, Chico, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi, que libertou um país pela não à violência, eles estão a dispor aos semelhantes. A dispor dos semelhantes. Todos eles são ícones de exemplo para nós. E nós, como disse antes do Vanderlei, nós temos nossas pequenas tarefas. Na nossa comunidade, na casa espírita que frequentamos. Aquele que nos bate a porta. É saber dizer sim, sim, não, não. Não é ser permissivo. Tá? Não é ser permissivo, que nessa mesma palestra, Divaldo fala que ele tomou um pito do Chico, né? Quando ele viu o Chico conversando com as rosas dele, e ele: Chico, você conversa com as rosas? Ele: conversa com as rosas. E o Divaldo ficou meio assim descrente. Tempos depois, Divaldo lendo sobre pesquisa de quem cuida da planta com amor, com dedicação, as rosas dão, as flores, né, a planta dá retorno para cada um. Aí ele foi contar para o Chico. Aí o Chico falou assim: Divaldo, aquelas que são tratadas com amor e carinho dão retorno. Aí ele falou assim: Chico, tu lembra das minhas rosas? E o Divaldo ficou sem graça, porque tomou um pito do Chico pela sarcasmo, talvez, não deboche, né, mas da brincadeira com o Chico. E no livro Nascer e Renascer, também de Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele diz o seguinte: não disfarces os teus conhecimentos de ordem superior e aprenda a usá-los em benefícios semelhantes e em favor de ti mesmo, porque assim, ainda mesmo que o sacrifício supremo na cruz se te faça prêmio entre os homens, adquirirás na vida maior a felicidade de haver buscado a luz da própria sublimação. Desculpa. Não disfarces o teu conhecimento. Divaldo é a maior prova disso. Haroldo Dutra, Rossandro, José Raul Teixeira, eles dizem: não disfarce os conhecimentos. O próprio Chico, quando foi entrevistado uma vez, perguntou se ele poderia escrever um livro. Ele falou que sim, mas que Emmanuel não permitia ele ainda fazer. Porque o Chico tinha outra tarefa que é diferente. Agora,
Você não disfarçar não quer dizer que você vai ser arrogante. Eu não sou dono da verdade. Essa passagem, a candeia, é muito interessante porque eu já estudei ela várias vezes. Mas fiquei tão feliz quando eu li o item do livro Fonte Viva que a Ana passou para mim, né? Que eu nunca tinha lido essa mensagem de Emmanuel. Eu nunca tinha lido um outro ponto de vista diferente, com outras análises, com outra expansão de entendimento, mostrando para nós constantemente, como Emmanuel faz, que nós somos um conjunto. Eu tenho um ponto de vista hoje. Amanhã eu posso mudar esse meu ponto de vista. Quem viu o filme Teoria de Tudo, aquele grande cientista inglês, que eu nunca lembro o nome, a Mônica que sabe, tá? Que tinha aquela doença degenerativa, ele mudou toda a análise dele depois do universo, com outros paradigmas, com outras fontes, de outra forma, com nova tecnologia. Então eu não sou o dono da verdade. Não disfarçar não quer dizer que eu seja arrogante. Eu tenho que divulgar a doutrina espírita a todos. É obrigação nossa, é missão dos discípulos. Se nós queremos nos considerar discípulos, nós temos que ter essa coerência na divulgação. Embora eu ainda estou bem, né, iniciando, mas tem outros que já estão mais adiante, divulgando a doutrina espírita dentro desse movimento todo. Porque assim, ainda mesmo que sacrifício supremo na cruz se faça prêmio entre os homens, adquirirás na vida maior a felicidade de haver buscado a luz da própria iluminação. Porque toda vez que nós vamos falar a respeito de algum tema, o primeiro a aprender sou eu. O primeiro que aprende sou eu. E ele tem que estar dentro de mim. Dentro de mim. Tá? Dentro de mim. Excelente filme mesmo, Silvia. Maravilhoso. Tá? Então, não posso estar no outro. Eu me lembro bem lá no Seara Fraterna, onde eu frequentei durante um tempo, morando no Rio de Janeiro, ali no Catete. Um palestrante, né? Foi falar, quando ele levantou para falar, uma pessoa, o professor vai falar sobre a paciência. Aí ele falou: o senhor acabou de me fechar ali na rua, em alta velocidade, eu quase bati no senhor. Aí ele virou e falou assim: é porque eu estava atrasado. Eu falei: e daí? Justifica o teu ato impaciente? Levantou e saiu. O palestrante ficou tão sem graça, pediu desculpa a todos. Porque nós temos que ter coerência. Eu tenho que aprender. Se eu vou falar com a paciência, porque eu ainda tenho dificuldade na paciência. E tenho muita dificuldade. E Emmanuel continua dizendo pra gente: ninguém deve amelhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. O aprendizado não tem que ficar comigo. É para todos nós. Dentro da casa espírita, com a nossa família, nós temos que estar sempre orientando os nossos descendentes, a minha filha, meus sobrinhos, que já são homens de 37 anos e tudo, vai fazer 38 agora, dia 10, sempre orientando a todos. E eu, meus sobrinhos são homens, de vez em quando, tio, como é isso aqui? E nós temos que estar continuando orientando. Cada espírito provisoriamente encarnado, que ninguém vai ficar eternamente aqui. Qual o tempo de vida? Não sei. Minha mãe vai dizer 86 anos, até sábado, né? Até sábado. Provisoriamente. Meu pai já foi, 84, né? Tenho tias com 90 anos. Provisoriamente, no círculo humano, goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Nós estamos aqui provisoriamente. Jesus manda, quando a gente, onde caminhar, nós deixemos rastro para o dia que nós precisarmos voltar.
nós podemos passar naquele local de volta e colher os frutos que nós plantamos. Os frutos que nós plantamos. Porque nós estamos provisoriamente aqui. Como vai ser? Como sou eu? É aquele que quando eu entro, todo mundo chegou o Pedro. Ou é aquele que chegou o Pedro? Como é que nós estamos? Qual o nosso comportamento? Essa observância do amor universal, como é que é? Eu sou sempre negativo nos comentários ou eu sou otimista? Quando Emmanuel chamou, o Chico chamou a atenção de Divaldo, o Divaldo perguntou a ele, mas você não falou nada. Ele falou assim, Divaldo, tudo tem o seu tempo para falar. Tudo tem o seu tempo para falar. E ele continua dizendo o seguinte, prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Acabei de falar. Vamos falar formosa, com amor. Como diz Dalai Lama, tudo que nós formos fazer, façamos com paixão, com amor, com dedicação, com carinho. O carinho que a gente tem a casa, amor ao próximo. Carinho, porque somos sempre bem recebidos lá, carinhosamente por todos. Não é porque é melhor, não. Todos somos. Estamos no mesmo caminhar. É tão gostoso você ser recebido carinhosamente. É tão gostoso o abraço que nós tínhamos, dávamos. Estamos sentindo falta desse abraço, né, Léo? Né, Vanderlei? Estamos sentindo, mas temos que ter necessidade de controlá-lo ainda. Não há necessidade. Insta com parentes e amigos para que aceite as verdades imperecíveis. Na minha família, par de pai, são todos protestantes. Na família, par de mãe, são Desculpa. São católicos e espíritas. Mesmo as católicas, meu tio morreu há 3 anos atrás, o irmão da mamãe, foi numa semana assim, né? Na terça morreu o irmão do meu pai, no domingo o irmão da mamãe, na quarta a irmã mais velha do meu pai. Foi uma semana, 3 despedidas. E a minha irmã, essa prima minha, que o pai dela faleceu por parte de mãe, ela ficou desorientada, católica. Começou a perguntar como é que funcionava, como é que era, o que era. E eu respeitando o entendimento dela, tá? E respeitando o entendimento dela, como católico, fui dando todas as dicas a ela, orientando, falando. Até que o pai mandou uma mensagem. Ela chorou muito, muito. E falou, não sou digna dessa mensagem. Eu falei, é digna sim, senão ele não mandava para você. Não mandava essa mensagem para você. E foi a filha que ele sempre teve muito atrito no relacionamento. Mas ela sentia muita falta dele. Então, porque nós estamos aqui no processo, respeitando. Mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Quer dizer, ela se sentiu segura, vou dar esse exemplo da minha prima, de perguntar pelo pai dela. Porque ela sabia que eu não ia desdenhar da criança dela. E ela respeitava a nossa, sempre respeitou. Às vezes ela vinha aqui no sítio, reunião de família e tudo aqui em Veracruz, ela falava, a vovó Lúcia, parece que ela está presente entre a gente. E estava, mas católica. Que a iluminação espiritual é a perfeita imagem de si mesma. Que ela é católica, mas ela sabe que tem uma vida pós-morte. Mas ela continua católica. Qual o problema? Nenhum. E ele encerra para a gente dizendo o seguinte, transformas as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício. E a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Transforma as tuas energias em bondade, compreensão e redentora para toda gente, para todos. Volto a falar, não quer dizer que nós vamos ser permissivos, que às vezes um não faz parte do aprendizado. Vou plagiar o Vanderlei aqui, comeu do meu feijão, tem a minha religião, né, Vanderlei? Então, orientar.
Transforma a tua energia em bondade e compreensão. Depois cada um vai se seguir o caminho. O óleo da minha luta de boa vontade na renúncia ao sacrifício. Quantas vezes nós não renunciamos? Em prol do filho, em prol do irmão, em prol do pai, em prol da mãe. Quantas vezes nós não renunciamos? Nos sacrificamos para atingir uma meta, num conforto maior para o pai, num apoio. Em Cristo, nós às vezes não entendemos. Isso para mim foi um grande aprendizado. Eu agradeço muito, Léo, por essa oportunidade de estudar esse tema, que eu estava precisando ler. Passará realmente a brilhar. Nós seremos referências. Nós seremos. Não seremos melhor do que ninguém, mas seremos referência. É isso que nós temos que entender. Por sermos referência, com a nossa luz, com o nosso amor, com o nosso sacrifício, com a nossa dedicação, não quer dizer que somos melhor do que ninguém. Cada um tem a sua atividade. Cada um tem a sua atividade. Gente, são 8h15, então o nosso tempo acabou, e eu vou fazer a prece de encerramento, agradecendo a Jesus, nosso mestre guia, que conosco comunga este momento através deste tarefeiro da casa do Grupo Espírita Amor ao Próximo, fortalecendo a todos nós com o objetivo de aprender, divulgar a sua doutrina, que é o cristianismo perfeito. Que não há cristão, Senhor, nenhuma religião que possa se dizer digna de ser cristão se não amará o próximo e a Deus sobre todas as coisas. Façamos, Senhor Jesus, a nossa parte, porque sabemos que Tu faz a sua parte, nos amparo, no fortalecimento a todos nós. Que esse ano que se inicia, nessa primeira oportunidade de estarmos unidos e reunidos em Seu nome, através do Grupo Espírita Amor ao Próximo, sermos, Senhor, abençoados a todos nas nossas atividades. Abençoando-nos, Senhor, a tarefa da divulgação espírita, para que possamos ser coerentes com a doutrina espírita e contigo. Abençoa-nos a todos os de sempre e que assim seja. Gente, muito obrigado pela oportunidade de estar junto com todos vocês nesse momento muito gostoso, mesmo longe, mas como disse o Vanderlei, estamos dentro da casa de cada um, eu na minha e cada um na sua, recebendo essa bênção que esse momento que a Mária nos deu. Fica com Deus, obrigado ao Grupo Espírita Amor ao Próximo, Ana, Léo, pelo apoio aí para conseguir acessar e divulgar mais uma vez. Muito obrigado e um beijo no coração de todos. Fique com Deus.